E aí, trutas? Beleza? Eita, tá todo mundo aí alvoroçado, achando que eu vou passar ciclo pra vocês, né? Vocês podem tirar seu cavalinho da chuva, viu, trutas? Vocês sabem que eu sou altamente responsável com as informações que eu passo aqui. Então, nada de perguntas diretas para saber sobre ciclos, nada de perguntas específicas. E eu ainda vou pensar se eu vou deixar as perguntas desse vídeo, os comentários desse vídeo ativados, porque esse é um tema muito complexo, muito complicado de lidar. E eu, como profissional da nutrição, profissional da área de saúde e já formado como nutricionista, eu jamais vou vir aqui para induzir vocês a tomar substâncias ilícitas, né? Substâncias que são utilizadas para a área da saúde, né? Tem fins para bem-estar, tem fins para longevidade, mas a galera tá usando aí de forma errônea, de forma irresponsável, e eu jamais vou induzir vocês a usar substâncias tão potentes e que podem desencadear problemas psicológicos, problemas hormonais, problemas sociais e te levar também até doenças crônicas ou doenças induzidas. Então, vamos por partes. Vamos respirar fundo, devagarzinho, que a intenção desse vídeo é apenas dar uma visão geral do meio que existe. A gente sabe que no esporte existe. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não existe o anabolizante no esporte, na musculação, no atletismo, na corrida, na natação. Tudo o anabolizante de esteroide está incluso para que se tenha um show. As pessoas fazem sim o uso de anabolizante, todo mundo já está cansado de saber disso. Então vamos lá. Eu não vou falar sobre ciclos, eu não vou falar sobre quantidade, nem hora, nem como tomar. O que eu quero falar para vocês é mais ou menos uma visão do que é menos errado para você que não tem um acompanhamento médico, para você que não tem um acompanhamento nutricionista. Então eu vejo aí a meninada começando a fazer ciclos. Eu vou fazer meu primeiro ciclo e não entende nem de uma testosterona. Então nós vamos começar falando sobre a testosterona. E aí eu vejo se eu faço outros vídeos para tirar mais dúvidas sobre esse tema para vocês. Então todos nós sabemos que nós produzimos naturalmente a testosterona. Então nós temos o eixo HPT, onde a hipófise manda um sinal através de hormônios como LH, FSH, produzir testosterona no testículo através das células leite. Então esse é o mecanismo que produz a testosterona. Mas aí nós temos outros hormônios também que podem ser convertidos nesse caminho, como a estradiol, né, ou deficiência de produção de testosterona. Então, de uma forma resumida, algumas pessoas têm mais facilidade de ter uma testosterona alta e outras estradiol baixo, e outras têm muito testosterona e muito estradiol, porque essa enzima de aromatase é altamente eficaz nessa conversão de testosterona de hidrotestosterona, mas também converte em DHT ou estrogênio ou outros hormônios que são antagônicos para o que vocês querem, que acredito que vocês querem e estão assistindo esse vídeo para que ganhem de massa muscular, né? Então tentem entender que nós já temos esse hormônio, então nós temos a capacidade de anabolizar. Você não precisa de anabolizante para anabolizar. Inclusive, se você fizer o uso de esteroides anabolizantes sem conhecer o seu corpo, sem conhecer o time nutrition, né? O tempo da nutrição, a quantidade, os micronutrientes, como dar um sinal, uma sinalização para que ocorra a síntese de proteína, não adianta tomar todo o anabolizante do mundo. Vocês não vão ter êxito, trutas. Escutem a voz da experiência. Eu já errei muito no passado, mas hoje eu não tenho mais a necessidade de estar ciclando, né, direto, como as pessoas fazem. Então, eu tenho fases da minha vida que eu estou altamente bem, que eu estou de testo zerada. Por quê? Porque hoje eu sei fazer uma sinalização de um treino. Hoje eu sei fazer uma sinalização nutricional. Então, antes de procurarem tomar essa substância, procurem adequar direitinho toda a sua rotina, todo o seu estado psicológico. Depois que você tiver bastante conhecimento sobre isso, aí você entra com os anabolizantes esteroides. E não precisa entrar em ciclo, trutas. O que é ciclo para vocês?
Ciclo é uma coisa periódica, uma coisa programada, que tem começo, meio, fim, que tem controle, que tem estabilidade. Então você precisa de vários pilares para fazer um ciclo. O ciclo não é você colocar tantas miligramas no corpo e acabou-se não. Você precisa ter concentrações plasmáticas estáveis, você precisa saber o que é e a combinação de quais drogas você está utilizando. E eu garanto, se você está começando um ciclo com 2 drogas, eu lhe garanto que você está indo pelo pior caminho que você possa. Porque você não vai saber o que foi melhor para você. Você não vai saber se foi a nutrição, você não vai saber se foi o treino, você não vai saber qual o momento de se quebrar o homeostase, você não vai saber se foi o resultado realmente só vindo do anabolizante, porque eu nunca vi isso. Mas a galera diz que daquele jeito, está daquele jeito, é porque tomou anabolizante. Porque não existe isso. Se você tomar anabolizante e não fizer um treino direito, não dormir, descansar bem e não fazer uma nutrição adequada, vocês só vão ganhar retenção. Vocês sabem o que é retenção, né? É a água subcutânea ou a água, muitas vezes a água intramuscular, por isso que vocês veem aquele pump, né? Vocês estão treinando, estão tomando anabolizante, estão tudo pumpado, porque vocês têm água no músculo, vocês têm água intramuscular, vocês têm água extramuscular. Muitas vezes essa água é pela conversão de testosterona em estradiol. E nem é benéfico isso pra mim. A galera, eu tô bombado porque eu tô tomando testosterona. E nem é. Muitas vezes a retenção é por conta da conversão no estradiol. Ou seja, essa água não é benéfica, a não ser para as articulações, né? O estradiol ele é benéfico também. Não adianta você estar zerando, isso aí já é um outro assunto, zerando estradiol, que a galera está usando em uma série de inibidores de aromatase para baixar estrogênio. Mas isso é tema para outro vídeo. Pera aí. Calma que eu falei que isso é complexo pra caralho. Então, trutas, como eu sempre gosto de falar de forma mais responsável, se você vai utilizar substâncias como esteroide, anabolizante, procure entender, não precisa estudar bioquímica muito não, mas tenta entender direitinho. Eu posso dar uma base aqui para vocês, tipo, não existe drogas como enantato, testosterona, né? Testo é testo, não precisa você estar pesquisando droga para secar, droga para aumentar. Todas as drogas são para potencializar o seu metabolismo, né? Então quando você toma testosterona, você está aumentando o IGF. Quando você toma testosterona, muitas vezes você baixa SHBG, que é o que liga na testosterona livre e que deixa você mais anabólico. Então quando você está tomando testosterona, né, você está altamente com a síntese de proteína e ela que vai dar o sinal lá no seu RNA, nos ribossomos, para produzir e sintetizar mais proteínas. Então, para começar, eu estou arrodeando, mas é porque, como eu falei, é complexo mesmo. Para começar, comecem de baixo, todos. Não vou falar de doses, mas procure na internet aquilo que vocês veem na internet, que é o ciclo que vocês chamam como base. Coloquem metade, vão um tempo, estudem como é que o seu corpo funciona. E aí depois, futuramente, vocês programam direitinho aumentar as doses. Mas eu garanto a vocês, se vocês com tão pouco e aprenderem muito, vocês vão ter muito mais resultado do que depois terem uma boa desenvoltura e quando vocês cessarem o uso do anabolizante, vocês vão voltar para o seu estágio inicial ou pior. Vocês vão ficar até pior, por quê? O que acontece? Quando você está tomando esteroide anabolizante, você está totalmente anabólico, né? O que é anabolismo? É uma balança que nós temos que fica mais anabólico do que menos catabólico. Então, o anabolizante ele é muito mais anticatabólico do que anabólico. Por que, Tony, você está dizendo isso? Porque muitas vezes você faz uma nutrição básica, um treino básico, e você mesmo assim você consegue ter hipertrofia. Por quê? Porque você diminuiu o catabolismo. Então, é através de sinalizações que você vai potencializar esse ganho de massa muscular. Então, para de achar que se você tomar anabolizante, você vai anabolizar. Você vai dar estímulos do seu corpo. O que é que anaboliza? É a nutrição. O que é que anaboliza? É o sinal que você dá na academia. É a sinalização de um bom treino. Então, se você está na academia sinalizando bem, se você está dando a nutrição adequada para o seu corpo, é como a galera fala aí, é o tijolo e o cimento, né? E é verdade, é desse jeito que funciona mesmo. Se você tomar anabolizante e não fizer esses dois pilares,
é como vocês estivessem apenas sinalizando de uma certa forma e não dando o material que você precisa para o corpo repor. Tem até um ditado que eu gosto de usar, eu tomara que eu lembre agora. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então se você tomar anabolizante e não der a matéria-prima, não tem como o seu corpo modificar, porque você tem que colocar alguma coisa que some. Como é que você vai transformar a sua fibra, você vai multiplicar a sua fibra se você não der o material que ela precisa? Se você rompe uma fibra, automaticamente você está em degradação. Você está em degradação de proteína, você está perdendo massa muscular. Então o que você precisa? Nutrição. Você precisa de proteína, você precisa de carboidratos. O carboidrato é anabólico também, junto com a insulina. O carboidrato ele não é só estrutural. O carboidrato ele aciona IGF-1 também, não é só a proteína. A proteína aumenta a síntese de proteína e estimula o mTOR, né? Aumenta também IGF. Então você precisa também de gordura mono e poliinsaturadas, porque são essas gorduras que vão derivar o colesterol. O colesterol é que vai sintetizar a testosterona. Sem colesterol você não vai ter testosterona. Tá certo, não, mas eu estou aplicando e como é que eu não vou ter testosterona se eu estou aplicando? Certo, você está aplicando a testosterona, o éster, tudo é química, trutas. Se você está aplicando a testosterona, você precisa do colesterol para fazer essa metabolização. Beleza, que o colesterol é mais importante para a metabolização de forma endógena, né, da forma natural. Mas você precisa de colesterol para não ter um erro no seu metabolismo. Se você toma, não vou falar da testosterona em si, mas porque a testosterona tem mais benefício do que malefício. Mas se você toma esteroides anabolizantes em geral, você tem uma propensidade a ter um desequilíbrio do seu... Sempre tem uma coisa para atrapalhar. Se você tem um desbalanço do perfil lipídio, você pode ter um aumento do colesterol. Você pode ter um aumento dos triglicerídeos, que geralmente o triglicerídeo vem da dieta, mas vem proveniente também de um desvio metabólico, né? De uma síndrome metabólica, digamos assim, que você, de forma exógena, você colocou um hormônio, então o seu corpo vai tentar restabelecer aquilo ali de uma forma. Então as lipoproteínas, né, que são o LDL e o VLDL, que são acarreadores desse colesterol, dessa gordura que vai ter na sua corrente sanguínea, podem ficar desequilibrados. E isso é o que mata a grande maioria das pessoas, dos bodybuilders, né? Perfil lipídico, aumento do coração por hipertrofia, uma série de coisas. Mas boa parte dos anabolizantes eles fazem isso. A grande maioria que vai falar sobre anabolizante fala sobre o quê? Sobre o famoso fígado, né? Dizem que anabolizante prejudicam o fígado. E eu vou te contar, viu? É raro você conseguir dar uma sobrecarga hepática e uma sobrecarga renal com os anabolizantes, só se você usar por muito tempo em doses cabalares, a não ser que você tenha predisposição. Então, pessoas que estão pensando em utilizar anabolizante, esteroide para fins estéticos, tomem cuidado e de um certo modo se protejam da melhor forma possível. Se for um anabolizante oral, você tem aí alguns protetores, né? Mas, via de regra, o que vai lhe proteger chama-se a dieta, filha da puta. Então não se preocupe com eu vou tomar um pouquinho de testosterona e vou arrebentar meu fígado, que isso não existe. Pelo contrário, a medicina anti-aging já está aí para provar e mostrar para vocês que existe a reposição do hormônio testosterona para longevidade, para a pessoa que quer voltar ao libido, para a pessoa que quer se sentir bem. Por que eu vou recriminar uma coisa que está sendo utilizado para fins de melhora de qualidade de vida? O problema é que as pessoas estão usando de forma errônea. Então, se uma pessoa está com um problema aí de diabetes, deficiência de produção de insulina nos pâncreas, o que é que eu não vou dar a insulina para ele? Insulina é hormônio e eu não vou dar para ele? Se eu não der, ele vai morrer. Então, por que uma pessoa que está com 35 anos, 40 anos, está com a testosterona lá embaixo, está com baixo libido, está assistindo novela e com vontade de chorar, está totalmente afeminado, né, digamos assim? Então existe uma forma de você equilibrar as quantidades plasmáticas no sangue de uma forma tranquila e segura. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que se você vai usar, por que não começar colocando na sua corrente sanguínea aquilo que seria o máximo permitido? Para isso você não precisa fazer ciclo,
Você pode começar devagarzinho e eu não vou lhe dizer a dose. Você procure na internet, aquela dose, como eu falei, aquela dose que vocês consideram o ciclo, vocês cortam pela metade, entendeu? E aí faz acompanhamento médico, olha como é que está a conversão de testosterona em estradiol. Não precisa tomar inibidores de aromatase, a galera está tomando inibidor de aromatase aí à torto que é direito. Se você está tomando até 600 mg de testosterona, muito difícil você precisar de inibidor de aromatase. O que é o inibidor de aromatase? É aquela enzima que converte a testosterona em estradiol. Então, para que você vai zerar estradiol? O estradiol é responsável pelo libido. O estradiol é responsável pela lubrificação das juntas, né? Aquele líquido que a gente tem nas juntas. Então, se você está com a testosterona alta, vocês têm que entender que é muito provável que o seu estradiol também vai estar um pouquinho mais elevado. Mas tudo é uma balança toda. Vocês não precisam elevar a sua testosterona e baixar o estradiol demais. Isso é para fins competitivos. Nunca se confundam com algum atleta. Nunca façam o que atletas fazem, porque atletismo não é saúde, é alto rendimento. Ah, tem outra coisa também que as pessoas me perguntam muito, que é sobre a ginecomastia, né? Então, se você está dentro da que a gente chama limitrofe, né? Você está tomando a quantidade, digamos, dentro do moderado, baixo moderado, jamais vocês vão ter ginecomastia tomando pouca testosterona, porque é raro a pessoa que converte demais o estradiol e que tem resposta no tecido mamário. Então é isso aí, trutas. Vão com calma, estudem o seu corpo, aprendam sobre nutrição, aprendam sobre uma sinalização de treino, respeitem o período de descanso do corpo de vocês. Não adianta, não é tomando anabolizante que vocês vão poder treinar todo dia. A quantidade de proteína que muitos falam aí que tem que aumentar exorbitantemente, isso é errado. Eu, como nutricionista e como usuário, foi foda, como praticante nato da musculação, digo a vocês, não precisa de quantidades absurdas de proteína. Ah, tem, mas qual é essa quantidade? Por que não 2,5 a 3 gramas de proteína por quilo? Algumas pessoas pregam 4,0 de proteína por quilo, mas isso é demais. Por que você não testa durante um bom tempo 2,5 de proteína? Aprendam que a nutrição é o principal, se não for o segundo, né? Não for o primeiro ou o segundo, é o principal fator para você conseguir qualquer mudança na sua estética. Primeiro você sinaliza na academia, que para mim é a parte mais fácil, né? Que é a parte que eu gosto. A segunda, que é mais chata, que é a nutrição. Vocês vão ter que respeitar a quantidade diária todos os dias. Beleza, trutas? Não sei como foi a resposta desse vídeo, não sei se a intenção não era ensinar, a intenção era colocar uma visão ampla sobre o assunto, e eu espero ter ajudado mais uma vez a vocês com esse tema tão complexo. E eu vou ver se eu posso fazer outros vídeos mais específicos, tomando sempre cuidado, porque eu tentei umas 5 vezes aqui antes de fazer esse, porque sempre eu me induzia a falar muito específico e não é essa a minha intenção. Eu sou um ótimo nutricionista, eu vou ser um excelente nutricionista e eu quero que vocês me vejam como esse excelente profissional, beleza, trutas? Então, até a próxima. Tô até nervoso que esse tema é complicado pra caralho, mas eu acho que deu aí pra ajudar vocês, beleza, trutas? Até a próxima, tamo junto sempre. Fica com Deus. Fui.